Olá pessoal, meu nome é Jonas, eu sou formado em Física pela Universidade Federal de São Carlos, atualmente eu faço doutorado. E eu estou inaugurando esse canal hoje, cujo objetivo é discutir livros de divulgação de física, certo? E eventualmente discutir conceitos de física. E o livro que eu vou discutir hoje, para inaugurar o canal, é um livro do Bohr, denominado Física Atômica e Conhecimento Humano, onde ele traz vários ensaios, tá, entre os anos de 1932 e 1957. E esses ensaios contêm tanto textos como palestras que ele deu em vários institutos de pesquisa, não necessariamente em física. Então, por exemplo, ele deu palestras no Instituto de Biologia, de Psicologia, de Química. Bom, e o autor do livro é o Niels Bohr, que foi um físico dinamarquês que deu grandes contribuições para a mecânica quântica, inclusive para o desenvolvimento da mecânica quântica. E através de debates com o Einstein, ele pôde discutir melhor os conceitos da mecânica quântica e sua veracidade frente à teoria clássica, certo? Bom, o Bohr também ele é famoso por ter proposto um modelo atômico, que ficou conhecido como modelo de Bohr, e também foi um dos ganhadores do Prêmio Nobel devido às suas contribuições à mecânica quântica. Bom, o livro, esse livro aqui, do Bohr, ele traz vários ensaios escritos entre 1932 e 1957, onde o Bohr discute vários conceitos fundamentais da mecânica quântica. Vale lembrar que durante esse período, a mecânica quântica, muitos conceitos ainda não estavam sendo desenvolvidos, né? Então nós vamos ver aqui uma opinião do Bohr, justamente ao mesmo tempo em que esses conceitos estavam sendo amadurecidos no meio científico, certo? Esse livro, ele traz vários temas, como por exemplo, Luz e a Vida, que é o título de um ensaio, Biologia e Física Atômica, onde o Bohr trabalha os conceitos da física quântica ligados à biologia. Traz também a ciência física e o problema da vida, onde o Bohr também discute um pouquinho mais abrangente a física ligado à vida biológica, certo? E além disso, Bohr traz também a sua visão do debate que ele teve com o Einstein, que foram vários encontros que o Bohr teve com o Einstein discutindo fundamentos, conceitos da mecânica quântica, dentre eles se a mecânica quântica era ou não uma teoria probabilística, se a probabilidade da mecânica quântica era uma coisa inerente à teoria ou uma coisa passageira, que futuramente iria ser eliminada da teoria, certo? E esse livro traz exatamente a visão do Bohr dessa discussão. É uma parte muito interessante do livro. Bom, o livro também ele apresenta conceitos, certo, inerentes à mecânica quântica, como por exemplo superposição de estados, que é uma coisa que acontece unicamente na mecânica quântica. Conceitos como por exemplo complementariedade, tá? Mostra também uma diferença entre o que é um sistema físico e o que é um observador na mecânica quântica e na mecânica clássica. Então, na mecânica clássica nós temos lá um observador que ele não interage com o sistema físico, o sistema que está sendo medido. Já na mecânica quântica existe uma interação entre o sistema físico e o observador. Então esses conceitos são muito bem abordados pelo Bohr nesse livro, certo? Além disso, traz conceitos como o princípio da incerteza, certo? E algumas aplicações, e conceitos de interferência, que é também uma coisa não existente na mecânica clássica. Sobre a complementariedade da mecânica quântica, certo? O Bohr ele faz uma discussão bem aprofundada e bem extensa sobre o conceito, porque a complementariedade era uma das coisas que Einstein acreditava que não era válido na mecânica quântica, que era um conceito temporário da teoria. Então, o Bohr ele tenta mostrar que o conceito de complementariedade ele existe em outras áreas da ciência além da física. Então ele cita, por exemplo, a psicologia. Então, claro, eu não vou aqui me aprofundar, mas
ele cita, por exemplo, que na psicologia nós temos lá o conceito de razão e o conceito de instinto no ser humano. E ambos conceitos são complementares, no sentido que em determinadas situações você precisa usar um e em outras situações você precisa usar o outro, certo? Então, com essas analogias a outros campos da ciência, o Bohr tenta demonstrar que o conceito de complementariedade ele é sim um conceito real. E na mecânica quântica, o conceito de complementariedade tem um exemplo muito claro, que é a luz, certo? O comportamento da luz, o caráter da luz. Então nós temos que na mecânica quântica, ora a luz pode se comportar como uma partícula, ter um comportamento corpuscular, e ora a luz pode se comportar como uma onda, ter um comportamento ondulatório. Então, esses comportamentos dependem de como nós observamos o nosso sistema físico, que no caso é a luz. Bom, à medida que você vai lendo os ensaios, você vai notar que os conceitos que o Bohr utiliza, como por exemplo complementariedade, superposição de estados físicos, o que é um sistema físico e mecânica quântica, esses conceitos são sempre retomados, são sempre repetidos. Isso pode ser uma coisa chata, certo? No sentido que você sempre lê a mesma coisa. Porém, o ponto positivo nisso é que, vendo esses conceitos sempre de um ponto de vista diferente, faz com que você, além de poder entender mais, você amadureça essas ideias e fixe mais na sua cabeça. Então isso eu considero um ponto muito positivo do livro. Bom, para quem que eu recomendo esse livro? Certo? Esse livro ele é recomendado para qualquer um que tenha interesse em física. Então, para qualquer um que goste de física, ache interessante mecânica quântica, sem ter um conhecimento prévio de matemática ou mesmo de física, eu acho que esse livro é muito interessante, certo? Vale a pena dar uma lida com calma nos conceitos, nas ideias que o Bohr, né, que foi um dos fundadores da mecânica quântica, traz. Então isso eu acho muito válido. Pessoas leigos, né, que têm interesse, acho que vale a pena ler. Por outro lado, para estudantes de física, de graduação, mesmo pós-graduação, eu acho interessante também porque você vai ter aqui um ponto de vista diferente de certos conceitos da mecânica quântica e sem aquela pressão, né, de prova do semestre, de disciplina, sem excesso de matemática desnecessário. Então, eu acho que esse livro ele é válido para ambos os públicos. Eu escrevi 2 textos no meu blog, cujo endereço pode ser visto na descrição do canal aqui, onde eu comento sobre 2 conceitos apresentados no livro do Bohr. Um deles é o de complementariedade, certo? O outro é o que é um sistema físico e mecânica quântica. Então, eu acho que vale a pena dar uma lida. Eu tenho a ideia de escrever outros textos também comentando sobre ideias e conceitos do livro, porque eu realmente achei o livro muito interessante, certo? E vocês poderão ler futuramente. Outro site que eu acho bastante bacana para se ler sobre conceitos de mecânica quântica e física em geral é o site eFísica, cujo endereço também está aqui na descrição. E esse site ele pertence ao Instituto de Física da USP, certo? E lá você vai ter vários textos sobre física geral, mecânica quântica, mecânica clássica, um ponto de vista histórico de várias teorias. Então eu também acho que vale muito a pena dar uma olhada nesse site. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o primeiro vídeo desse canal, certo? E a ideia, como eu já disse, é sempre essa: discutir livros de divulgação de física, discutir os conceitos que esse livro traz e também discutir conceitos de física. Não necessariamente de conceitos unicamente da mecânica quântica, mas de física como um todo. Discussões são sempre bem-vindas, comentários também, então fique à vontade para escrever, para a gente discutir, certo? E o próximo vídeo, né, eu vou comentar sobre o livro do Steven Weinberg, Sonhos de uma Teoria Final, certo? Onde ele discute aqui
como que deve ser uma teoria final que englobe todas as teorias da física. Esse fica para o próximo. Bom, era isso. Abraço e até mais.